Oiê, vamos ler um devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Atos, no capítulo 4, e são os versículos do 13 até o 20. E eles falam assim: Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Vamos começar esse devocional de hoje com uma pergunta? Será que você aí já conheceu alguém que é apaixonado pelo próprio hobby? Seja videogame, bordar, praticar esportes ou degustar café, sei lá, verdadeiros entusiastas não conseguem esconder o entusiasmo. Os olhos brilham, as palavras transbordam e eles poderiam falar por horas sobre aquilo que amam, certo? Ninguém precisa mandar eles falarem. É uma coisa que transborda naturalmente por ter uma paixão. Mas quando se trata da nossa fé, muitas vezes hesitamos, mesmo que Jesus signifique tudo para nós. O medo e a dúvida se aproximam. E se a pessoa não estiver interessada, por exemplo? E se me rejeitarem? E se eu não souber responder alguma pergunta que me fizesse? Complicamos demais toda a questão. Como se falar sobre Jesus exigisse um discurso perfeito ou um argumento irrefutável. Mas aqui vai a verdade. Compartilhar sua fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre falar com o coração sobre aquele que transformou a sua vida. Sua história importa e ela tem um poder incrível, porque ninguém pode negar o que você viveu. As pessoas podem debater teologia, mas não podem refutar uma vida transformada. Na passagem de hoje, Pedro e João enfrentam uma enorme pressão. São ameaçados e ordenados a parar de falar sobre Jesus, mas se recusam a ficar em silêncio. A resposta deles é impressionante. Vamos ler de novo. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Foi o que a gente viu no versículo 20. Eles não conseguiam se conter. Seus corações ardiam com o amor de Cristo. Haviam encontrado graça, perdão e uma verdade tão poderosa que o silêncio se tornava impossível. E isso o tornavam imparáveis. Para refletir um pouquinho. O que tem impedido você de falar sobre a sua fé? Medo da rejeição? Sentir-se despreparado? Preocupação em não saber o que dizer? Seja qual for a resposta, tente mudar a sua perspectiva a partir de hoje. Em vez de se preocupar com as palavras perfeitas, deixe o coração falar. Se você já viu Jesus fazer algo na sua vida, conte. Se já testemunhou sua bondade, compartilhe. Se amou o culto da sua igreja nesse fim de semana, mencione. Pare e pensa comigo agora. O que será que eu poderia compartilhar? Eu tenho certeza que você vai lembrar de várias coisas que já aconteceram e que talvez ninguém saiba, mas tá na hora de saber, não acha? Hoje, deixe a sua fala
transbordar com a tua história de graça. Antes você estava perdido, agora foi encontrado. Antes era cego, agora você enxerga. Antes estava quebrado, agora foi redimido. Seja um entusiasta de Jesus e, com gentileza e respeito, óbvio, conte ao mundo como ele tem sido bom com você. Então vamos encerrar esse devocional com uma oração? Vamos lá. Querido Deus, muitas vezes sou lento para agir ao compartilhar o Evangelho. Fujo das conversas sobre fé em vez de enfrentá-las com confiança. Eu oro para que o Senhor me dê prontidão. Mostre-me as oportunidades de abençoar outras pessoas com o meu testemunho e enche-me de coragem para isso. Ao dar passos em fé e obediência, que outros abram o coração para que eu compartilhe e que os meus esforços deem frutos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem. Amanhã eu vou estar aqui esperando vocês pra gente ter mais um tempinho juntos, combinado? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E só mais uma coisa. Caso você tenha tido agora essa coragem de compartilhar algo com alguém, depois vem aqui e me conta. Ou lá na rede vizinha. Combinado? Tchau!